Lição 2, módulo 1. Vamos apresentar os mitos em torno da Libras e dos surdos. Eu sou a docente Neide Alexandre. Bem, hoje discutiremos alguns dos mitos que povoam o imaginário das pessoas no que diz respeito às línguas de sinais e às pessoas surdas. Estamos embasados, teoricamente, nas literaturas Língua de Sinais Brasileira, Estudos Linguísticos de Ronice Quadros e Lodemir Carnop, e Libras, que língua é essa? Crenças e preconceitos em torno da língua de sinais e da pessoa surda, de Aldrey Gessé. Vamos lá? Vamos discutir sobre esses mitos e desmistificar. Esses são os objetivos da aula de hoje, desmistificar esses mitos que estão aí em torno da Libras, ou das línguas de sinais, ou ainda das pessoas surdas. Vamos lá. Elencamos aqui para vocês oito mitos. Vamos lá. O primeiro é se é língua ou linguagem de sinais. Segundo mito, a língua de sinais é universal? Terceiro mito, a língua de sinais seria uma mistura de pantomima e gesticulação? Quarto mito, a Libras é derivada do português? Quinto mito, bem, a Libras é o alfabeto manual? Sexto mito, todo surdo é mudo? Sétimo mito, todo surdo faz leitura labial? Oitavo mito, bem, todo surdo sabe língua de sinais? Veremos cada um deles. Bem, é língua ou linguagem de sinais? Vamos lá, vamos discutir sobre esse primeiro mito. Vamos discorrer sobre o que é linguagem, né? Linguagem é as formas de comunicação, né? Por exemplo, vocês estão vendo aqui esse círculo maior. Esse círculo maior está representando a linguagem. Nela estão incluso aí a linguagem jurídica, a linguagem pedagógica, a linguagem artística, a comunicação animal e etc. As línguas, ela é um subconjunto que está inserida nesse círculo maior. E as línguas de sinais, elas estão aqui dentro desse subconjunto, aqui dentro desse círculo menor. Então, linguagem é mais abrangente e línguas é mais específicas, é mais específico. Vamos lá? Pensa-se erroneamente que as línguas de sinais não são línguas, porém, diferentes áreas do conhecimento, tais como a linguística, a antropologia, a psicolinguística, cada uma dessas áreas pesquisou sobre esse objeto de pesquisa que é a língua de sinais. Por exemplo, a linguística, ela é a ciência que pesquisa sobre as línguas naturais, e ela reconhece que as línguas de sinais são línguas, que elas são línguas, devido conterem elementos linguísticos para assim serem consideradas línguas. Pesquisador como William Stockel foi o pioneiro a pesquisar sobre as línguas de sinais. Ele, no ano de 1960, fez a pesquisa e diagnosticou que as línguas de sinais utilizadas pelas comunidades surdas, elas são línguas porque elas passam pelos mesmos estatutos, os mesmos níveis linguísticos das línguas orais. A antropologia afirma que as línguas de sinais emergem espontaneamente para atender às necessidades das comunidades surdas.
não é um sistema artificial, ou seja, não é inventado por alguém, nasceu da necessidade das comunidades surdas se comunicarem naturalmente. E a psicolinguística afirma que as crianças surdas aprendem a língua de sinais pela simples exposição e interação com os usuários dessa língua. As crianças surdas, quando elas estão no ambiente linguístico estimulador, ela desenvolve e aprende a língua de sinais sem precisar de instrução. Assim como os falantes das línguas orais, quando eles estão em um ambiente linguístico estimulador, eles também desenvolvem, né? Eles aprendem simplesmente porque eles estão expostos àquela língua e fazendo interações com os demais falantes. E assim são as crianças surdas, quando elas estão ali no meio, né, dos amigos surdos ou dos familiares surdos ou de pais ouvintes que dominam a língua de sinais, elas crescem, né, fluentes nessa língua. Mito 2. As línguas de sinais são universais? Não, as línguas de sinais não são universais. As línguas de sinais, assim como as demais línguas, elas variam de lugar para lugar, de comunidade para comunidade. Cada país tem a sua própria língua de sinais. Mito 3. A língua de sinais seria uma mistura de pantomima e gesticulação? Não. Tal concepção está atrelada à ideia filosófica de que o mundo das ideias é abstrato e o mundo dos gestos é concreto. O equívoco desta concepção é entender sinais como gestos. Na verdade, os sinais são palavras, apesar de não serem orais auditivas. Os sinais são tão arbitrários quanto as palavras. E a produção gestual na língua de sinais também acontece como observado nas línguas faladas. A diferença é que, no caso dos sinais, os gestos também são visoespaciais, tornando as fronteiras mais difíceis de serem estabelecidas. Os sinais das línguas de sinais podem expressar quaisquer ideias abstratas. Podemos falar sobre emoções, sentimentos, os conceitos em língua de sinais, assim como nas línguas faladas. Mito 4. A Libras é derivada do português? Bem, não é. A Libras não é derivada da língua portuguesa, tá? Até mesmo porque a Libras ela tem uma história própria, tá? Ela originou-se da língua de sinais francesa. Lembram da história? Vocês viram lá nos aspectos conceituais, na história da vida dos surdos, né? Que Dom Pedro II, ao fundar o Instituto Nacional de Educação de Surdos, ele trouxe para o Brasil o professor chamado Ernesto E, para que ele multiplicasse, divulgasse aqui a língua de sinais e ensinasse aí as pessoas surdas, né, do Brasil. A Libras não é uma representação gestual do português, pois ela possui estruturas e processos que o português não possui. Nós temos aqui, no nível lexical, né, não tem existência, né, de correspondência entre sinal e palavra. Tanto é que o dicionário de língua de sinais, ele tem como referência as configurações de mão, que não são somente, né, as letras do alfabeto, e sim outros sinais. Por exemplo, esse sinal aqui, ó, quando você toca aqui um com o outro, dessa forma, significa contato. Se você coloca aqui nesse espaço neutro e fazendo esse movimento, significa namorar, namorar. Outro também
que não é correspondente, né? Outra configuração de mão que não é correspondente à letra do alfabeto manual, é este sinal. Por exemplo, este sinal, se você colocar aqui, ó, à frente do seu antebraço, significa arquitetura ou arquiteto, certo? Então, não há uma relação, né, de combinação, de começar uma palavra. Há algumas palavras que iniciam, por exemplo, importante, né? Essa aqui é a configuração de mão em I. E em Libras, você faz com a configuração de mão em I e sinaliza desta forma, importante. Mas nem todos os sinais começam com as iniciais da língua portuguesa, das palavras em língua portuguesa. Bem, outro nível também, que não há concordância entre língua portuguesa e língua de sinais, é o nível morfológico, em relação ao gênero. Na língua portuguesa, os substantivos necessitam do uso do gênero, feminino, masculino. Na língua de sinais, é neutro, não há essa necessidade do uso do gênero na sinalização. Nível morfossintático, também não há essa concordância nominal na língua de sinais como há na língua portuguesa. Vamos lá. Vamos para o próximo mito. Voltando. Bem, a Libras é o alfabeto manual? O alfabeto manual, ele é um recurso utilizado para escrever nomes próprios ou de objetos que ainda não têm um sinal representativo na Libras. Ele é considerado, portanto, um empréstimo linguístico da língua portuguesa. A comunicação em língua de sinais ocorre por meio de sinais, não por meio do alfabeto manual. Para cada palavra, para cada substantivo, há um sinal específico. Então, o alfabeto manual não é a Libras em si, é apenas um recurso, né, para você sinalizar, soletrar nomes ou palavras que ainda não têm sinal. Mito 6. Todo surdo é mudo? Bem, historicamente, os surdos receberam, né, essa denominação de surdo-mudo devido à crença de que eles não podiam falar. No entanto, os surdos não apresentam nenhum problema no aparelho fonoarticulatório, que impeça de falar. E se fizer fonoterapia, né, um tratamento específico para desenvolver a fala, instalar fonemas, ele poderá desenvolver a fala, tá? Você poderá encontrar surdos, né, que expressam-se muito bem oralmente e em língua de sinais. Como você vai encontrar surdo que expressa, né, o mínimo em língua portuguesa oral e sente mais conforto em usar a sua língua natural, a língua de sinais. É muito frequente ouvirmos as pessoas em mídias, né, principalmente a mídia televisiva, dirigem-se aos surdos utilizando os termos surdo-mudo ou deficiente auditivo. Essas terminologias, na visão da cultura surda, são consideradas um erro social. 7º mito. Todo surdo faz leitura labial? Bem, a maioria das pessoas acredita que todos os surdos são capazes de fazer leitura labial, ou seja, ler os lábios das pessoas enquanto falam. Entretanto, a leitura labial pelos surdos é considerada um mito, pois nem todos os surdos conseguem fazê-la. A pessoa surda não possui um vocabulário em língua portuguesa, com o mesmo número de palavras que uma pessoa ouvinte. Mais um mito aí, né, que foi desmistificado. Nem todo surdo faz leitura labial. É um treino muito exaustivo, né, realizado no tratamento de fonoterapia, mas muitos surdos desistem, né, desse desenvolvimento da leitura labial, porque não é fácil, não é
de forma natural que eles aprendem. Fazer o treino de leitura labial é aprender a falar sem ouvir. Não é fácil, isso não é fácil. Mito 8. Bem, todo surdo sabe língua de sinais? Nem todos os surdos se comunicam através da língua de sinais. Muitas pessoas surdas optam por não utilizar a língua de sinais por vários motivos. Bem, por exemplo, algumas pessoas perdem a audição depois de aprender a língua falada. Eles, podem preferir ler os lábios. Outros decidem usar implante coclear, um dispositivo implantado cirurgicamente que fornece a percepção do som. Alguns surdos não conhecem a língua de sinais, pois não tiveram a oportunidade de aprender. Há pessoas, que no decorrer da sua vida idosa, elas perdem a audição, elas ficam surdas, mas não, assim, profundamente, Depende muito aí do grau. E aí elas são submetidas a usar próteses, aparelhos auditivos, ou, alguns chegam até fazer o implante, os surdos que se identificam politicamente enquanto surdos, eles não optam pelo implante coclear, porque assim eles afirmam que vão perder a identidade surda. Eles preferem viver culturalmente, sentir-se como diferente. E muitos surdos, que fizeram a cirurgia do implante coclear tiveram sequelas, e aí eles não optam pelo implante. Muitas das vezes é decidido pela família e não pelo próprio surdo. Muitos surdos também, que vivem nas zonas rurais, nunca tiveram acesso à língua de sinais. Esses surdos, de certa forma, eles conseguem se comunicar através de gestos, gestos caseiros que eles mesmos inventam ali dentro daquele ambiente onde ele está inserido. Chegamos ao final da nossa aula sobre os mitos em torno da Libras e das línguas e das pessoas surdas. Essas são as nossas referências bibliográficas e pedimos que continuem estudando.